Olá, que o Deus da graça e paz seja com todos vocês. Hoje nós não vamos cantar uma canção aqui no violão, no final do vídeo, porém nós vamos colocar uma das canções aqui do canal. Então, eu quero ler com você aqui, em 1 Pedro, capítulo 4, nós estamos lendo de 1 a 19, porém hoje nós vamos ler dos versos 12 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 a 19. Nós vamos tentar aqui remir o tempo. Vamos lá. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Então, nós temos sempre a perspectiva de esperar pela aprovação vinda de fora contra nós. Nós temos sempre essa perspectiva, né? Porém, o Senhor aqui, ele nos alerta que a aprovação não surge de fora. Vou ver aqui novamente. A aprovação não surge de fora, você vai ver no início do verso 12 aqui. Ela surge entre nós, entre os santos. Amados, não vos assusteis com a aprovação que surge entre vós, na Assembleia dos Santos. E isso precisa ser estranho para o mundo, para os ímpios, para aqueles que não querem que a verdade governe sobre eles, mas não deve ser estranho para nós que teremos nossa fé provada como fogo ardente. O fogo que purifica todas as impurezas. O fogo que tem o objetivo de provar a nossa fé. E como nós entendemos que somos do nosso Senhor, essa provação é totalmente normal, porque vem do nosso Senhor. E nós precisamos da provação, porque a provação nos lembra que somos participantes do sofrimento de Cristo e devemos nos alegrar nisso constantemente. Nós, como santos de Deus. O sofrimento de Cristo também envolve os insultos, e isso deve ser para nós digno de honra, se esses insultos a nós forem proferidos por causa unicamente do nome dele. Por isso que se há algum tipo de insulto bom, vamos dizer, esse insulto é totalmente relacionado ao nosso Senhor e não a nós. Quando nós somos insultados ou ofendidos por algo que não aponta para Ele, para o nosso Senhor, nós não glorificamos o nome dele em nós. E muito provavelmente o Espírito de Deus não repousa
em nós. Porque se nós somos insultados ou ofendidos por algo que não aponta para ele, quer dizer que se não aponta para ele, vai apontar para nós. E se esses sofrimentos, se esses insultos que eram para ser para a glória do nome dele, seriam apontados para nós, ou seja, quando vierem essas lembranças, as pessoas lembrarem somente de nós e não dele, então muito provavelmente o Espírito dele não repousa sobre nós. Isso quem nos diz é ele em sua palavra, aqui em 1 Pedro, capítulo 4. O melhor sofrimento não é o que o mundo oferece às paixões da nossa carne. Não, esse não é o melhor sofrimento. O melhor sofrimento é o sofrimento causado pelo nome do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Esse é o melhor sofrimento. E esse é um sofrimento santo. Por quê? Porque nos lembra que somos peregrinos em uma terra totalmente hostil. Nós sempre dizemos aqui em casa que há pessoas vivendo vários tipos de vida, isso inclusive dentro de igrejas, dentro de ajuntamentos. Há pessoas vivendo vários tipos de vida, querem ter uma vida fora do ajuntamento e uma vida dentro do ajuntamento. E isso deixa algo meio estranho no ar, inconcluso. Os céus observam isso. Jesus Cristo diz que não podemos servir a dois senhores. Isso é claro. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E é meio estranho que ele ainda dá essa escolha, né, para a pessoa. Ou você serve ao diabo ou serve a mim. É isso que Jesus fala. E muitos preferem servir ao diabo, estando dentro de igrejas. Talvez esse canal seja até um pouco, passe até um pouco por essa cultura de cancelamento, né? Mas a nossa intenção é levar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus vai sempre nos ferir. O Evangelho de Deus é sempre para a edificação dos santos. E se nos edifica, se essa edificação é para nos ferir, para o nome de Cristo, que nos fira. Então, se haver algum cancelamento no canal, alguns vídeos não sejam enviados a você, não fique chateado com isso, porque eu não fico chateado. É o Senhor quem sabe de todas as coisas. Então, a melhor vida não é a vida de um artista reconhecido, de uma pessoa reconhecida, de um grande jogador de futebol, ou de um grande fulano, de um grande ciclano, de coisas que estão nessa terra de riquezas. Não, isso não é a melhor vida. A melhor vida é a vida de um cristão. Essa é a melhor vida. Por quê? Porque todas essas outras vidas, elas ecoam aqui, nesta terra. Agora, a vida do cristão ecoa para a eternidade, onde está o seu Senhor. E o Senhor aguarda o cristão na eternidade. Um cristão que vive para o seu Senhor. Essa é a melhor vida. E não há ninguém que possa me convencer de outra vida que não seja a vida de um cristão. A melhor vida é a vida de um cristão. Muitos que antes seguiam a jornada não possuem mais a honra e o privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo, do nosso Salvador, por não resistirem às paixões da carne e assim se prostituem abraçados a elas, as paixões da carne. Preferem um outro tipo de sofrimento, um sofrimento que não envergonha, como o sofrimento do cristão. É um falso sofrimento. Muitos hoje vivem um falso sofrimento. Não querem ser ofendidos pelo Evangelho, não querem ser ofendidos pela palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eles entendem que esse sofrimento que vivem nesse momento é melhor do que sofrerem para a glória de Deus.
É um falso sofrimento, pois não glorifica o nome de seu Senhor e Salvador, mas sim o seu próprio. Se você sofre por algo que não glorifica ao nome de seu Senhor, Jesus Cristo, esse é um falso sofrimento. Porque não glorifica o nome de Cristo, mas glorifica o seu nome. E tudo que não glorifica o nome de Cristo, mas glorifica o seu nome, é um sofrimento falso, é um sofrimento maligno, é um sofrimento demoníaco. É um sofrimento que não aponta para o nome do Senhor. Eu estou falando para você que é um santo de Deus. Agora, você que apenas passou por esse canal e está assistindo esse vídeo, isso que nós estamos falando aqui será irrelevante para você. Então, para você que é um santo de Deus, o seu sofrimento deve estar relacionado ao nome de Cristo, somente ao nome de Cristo. E não para seus prazeres, não para as suas necessidades, não para as suas vanglórias, não para os seus desejos, não. O seu sofrimento deve estar intrínseco aos sofrimentos de Cristo, para que você participe dos sofrimentos de Cristo e, posteriormente, participe também da glória de Cristo. Então, um falso sofrimento que não glorifica o nome de seu Senhor e Salvador. Esse é um falso sofrimento. É um sofrimento que glorifica a si próprio. Declara com seus atos que não precisa de um Salvador. Muitos dentro de igrejas, dentro de Assembleia dos Santos, dentro de templos cristãos, não querem o senhorio de Cristo sobre suas vidas. E essas pessoas serão julgadas por Cristo naquele dia. Então essas pessoas dizem que não precisam de um Salvador. E como que elas dizem isso? Por palavras? Não necessariamente por palavras, mas também por ações. Porque não é necessariamente você dizer, eu não preciso de Cristo, até porque muitos dizem também que não precisam de Cristo, mas porém tem outros que demonstram isso por ações, por uma vida promíscua, uma vida que essas pessoas escolhem, que não é a vida que Cristo quer que elas vivam, mas sim a vida que elas querem viver. E elas querem fazer isso dentro de igrejas, dentro de instituições religiosas, dentro de ajuntamentos, dentro da Assembleia dos Santos. E essas pessoas estão em Judas capítulo 1. Mais para frente, se o Senhor assim desejar, nós falaremos sobre isso. Então, a partir de hoje, vá lendo aí Judas capítulo 1. Só tem um capítulo mesmo, livro de Judas. E você verá ali. Então, as pessoas declaram com seus atos que não precisam de um Salvador, ou seja, são senhores de si mesmos, e isso dentro de igrejas, e esquecem que os céus têm ouvidos. Tem ouvidos e ouve atentamente e observa. Então nós terminamos aqui com essa breve exortação e a nossa oração é que o Senhor nos conceda graça para que nós não desonremos o seu nome nessa jornada de cristãos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda a sua graça para que nós não desonremos o seu nome enquanto nessa caminhada cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. E, Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos dê graça, ó Pai, para que nós não desonremos o seu nome nessa caminhada, nessa vida que o Senhor nos ordena a vivermos. Que nós vivamos única, exclusivamente, somente para a sua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Eu tenho saudades
dos meus pais e da minha irmã, e de tantos que se foram, recolhidos em seus braços, nos portões da glória, nos encontraremos enfim, cantaremos hinos que você mesmo escreveu na sua oração por nós. Você fez um pedido ao Pai, que aqueles que Ele te deu estivessem para sempre com você, contemplando sua glória, a glória que o Pai te deu, porque o Pai te amou antes da criação do mundo. Não há motivos para temer a morte, sabendo que ela é o pedido que o Pai te atendeu. O seu desejo é que nós sempre estejamos com você, onde você está, onde você está. Não há motivos para temer a morte, sabendo que ela é o pedido que o Pai te atendeu. O seu desejo é que nós sempre estejamos com você, onde você está, onde você está. Não há motivos para temer a morte, sabendo que ela é o pedido que o Pai te atendeu. O seu desejo é que nós sempre estejamos com você, onde você está, onde você está. Não há motivos para temer a morte, sabendo que ela é o pedido que o Pai te atendeu. O seu desejo é que nós sempre estejamos com você, onde você está, onde você está.